nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quem diz amém? Amém. Senta, amados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu pensei que era a congregação de pessoas. Você conhece pessoa? Eu não sei se está mais, porque o filho dele morreu, não foi? Aleluia. Porque era aqui do outro lado. Eu jurava que era lá. A pessoa saiu e você entrou no espaço. Eu pensei que era lá. Mas glória a Deus que Deus abre essa obra aqui. E a vontade de Deus é que o evangelho cresça e dá lugar para Jesus, crente. Queridos irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite, nesse ciclo de oração, é que Deus, Ele usa as coisas loucas, pequenas, fracas, quem não é, para confundir quem é. E a palavra de Deus é que Deus ainda levanta pessoas que a gente não espera, pastor Gutenberg, para nos ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Deus, essa noite, para esta obra, levanta pessoas que o Senhor nem espera para socorrer esse trabalho. Então, me posso, pastor? Cada obra também. Deus, Ele inquieta pessoas que você nem sonha para poder ajudar. Aleluia. Aqui na frente tem a igreja católica e um padre, ele ficou sabendo aqui na Mostardinha que uma família estava com a casa, né, desmantelada, caindo nos pedaços, e fizeram uma campanha e uma rifa sorteando uma Shinerai, uma cinquentinha na época. E o padre ficou comovido com aquela situação e chamou toda a igreja, os irmãos da igreja católica aqui do outro lado, e conseguiram arrecadar quase 50 mil reais. Só acredita? E quem ganhou a Shinerai não veio buscar. Não quis. Aí o padre pegou a Shinerai, vendeu por 5 mil e doou para a família. Olha, reformou a casa, comprou os móveis, fez tudo que você imaginar. E aí foi aquela alegria, porque ajudou essa família ali na Mostardinha. Deus, irmãos, meu Deus do céu, permita, viu? Deus, Ele usa as coisas que a gente nem imagina. Então, esse caso aqui, ele é tão extraordinário. Quando eu fiquei sabendo, e uma conhecida minha, ela faz parte, ela é católica, ela faz parte daí, e quando eu fiquei sabendo, eu disse, mas Jesus, e às vezes para a igreja do Senhor, os crentes é tão amarrado, tão pirangueiro, tão difícil, não é? Antes da gente vir, tá esperando minha esposa chegar ao trabalho dela, eu estava assim lá, hoje foi levantado do galo, tá lá, levantaram o galo hoje, o prefeito feliz da vida, e tá lá. Então, para as coisas do mundo, não é? É mais, com mais força, com mais empenho, com mais interesse. E para a obra de Deus, às vezes é tão escassa, é tão pirangagem. O irmão falou que Deus teve da macumba. E para lá, o senhor sabe, né? Que tem terreiros que para você entrar, não pisa com seu sapato sujo, você tira o sapato, entra descalço. Eles dão as melhores coisas que as entidades pedem. O melhor, não é brincadeira não, melhor cachaça, melhor, o que pedir lá, dá de melhor, de fruta, e o que o capeta pedir, dão do melhor. E outra coisa, para o terreiro, não quer qualquer coisa, né? Para o espaço para cultuar lá, os orixás, é do bom e do melhor. E às vezes, para a obra do Senhor, as coisas é tão difíceis, é tão amarrada, os crentes dá tchau assim, olha, dá tchau de mão fechada, e, meu Deus do céu, tem que orar, o pastor, coitado, sofre, eu digo porque a gente estava com a obra ali no Jiquiá também. Misericórdia, irmão, Jesus do céu. Como escrito é difícil. Eu disse, Jesus me faz ganhar 1 milhão, 2 milhões. Manda dinheiro, Senhor. Para não ficar dependendo da pirangagem desse povo. Porque é difícil. Deus, aleluia. O povo é difícil. E quando é alugado é pior ainda. Aqui, olha, se Deus não estiver na obra, você corre. Você abandona. Por isso tem que ser chamado por Deus para suportar, não é? Porque se foi chamado, Deus mandou alugar, e Deus se responsabiliza e não vai deixar você passar vergonha e vai chegar o recurso ali para você, né, cumprir com a sua responsabilidade, porque Deus quer gente ali, quer salvar a alma. Mas é difícil, meu. É muito difícil. Meu Deus do céu, nunca imaginei que crente era tão pirangueiro. Mas é muito pirangueiro. Glória a Deus quando a gente encontra pessoas que têm um coração generoso, não é?
E assim, ó, não faz nem força. Aleluia. Deus já inquieta a pessoa em casa. E hoje já tem Pix. Manda ali, pastor. Deus inquietou aqui, toma uma oferta para a obra. E ali, pastor, glória. Só Deus sabe a agonia que o pastor estava. Aleluia. Então Deus, ele usa pessoas loucas, irmão. Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto que Deus usa pessoas loucas, insignificantes, desprezíveis. Pessoas que não é nada, não é ninguém. Mas para confundir quem pensa que é alguma coisa. Meu Deus. E quando isso é dentro da igreja, que era para os crentes estar envolvidos na obra do Senhor, todo mundo contribui com as necessidades da obra, os crentes com pirangás não faz nada. Então Deus vai tocando em corações que você nem sonha. Porque, pastor Gutenberg, os crentes pensam que o Espírito Santo habita na vida do fiel e só no fiel. E no perdido, Deus não opera. Mas olha o texto, essa revelação aqui. Ninguém entende o trabalhar de Deus, não. Ninguém entende o trabalhar de Deus. Tu tem glória para Jesus, crente? Glória! Ninguém entende. Deus vai onde ele você nem sonha. Aleluia. Porque, pastor Gutenberg, dentro da igreja, os crentes eram para ter um coração mais quebrantado, mais humilde, para obedecer a palavra. Mas tem gente pirangueira, ruim. E lá fora tem gente generosa. Que não dá glória, não dá aleluia, não é? Não carrega a Bíblia, não vai para a vigília, vai para nada. Mas se o Espírito Santo falar, a pessoa está sentindo ajudar aquele pastor Gutenberg. Deus está falando comigo. Chega, entra e faz. A gente tem aqui o conhecido da gente, o pastor Iraldo. Quantas vezes Iraldo fez o trabalho lá na congregação e botou na conta de Jesus? Chegou bêbado, chegou gente que não é crente. Esse pastor, sentido de Deus, eu vim aqui. O senhor está precisando de alguma coisa? E oferta para pagar lá o que ele botou lá, o gesso. Ele ficou com a dívida de quase 8 mil reais no armazém que ele reformou. E cadê dinheiro? Ele disse, eu botei na conta de Jesus, Jesus vai pagar. E ele passava pelo armazém, e o dono, pastor, irmão, ele tapeando em Jesus. Deus mandou uma mulher que não é crente na porta da igreja. E pagou, pastor Gutenberg. Pagou a conta inteira, crente. Glória a Deus. Toda vez que eu conto isso, eu me alegro demais. Pagou a conta todinha, passou no cartão e disse que ele ia pagar R$1. Deus mandou aqui, eu estou querendo pagar, me dei. Pegou o boleto todinho, foi lá e quitou a dívida do armazém. E a obra está lá, né? A obra está lá. Veja quem Deus levantou. Mas dentro da congregação, os crentes com pirangagem. E não ajuda. Então isso é o sinal de que Deus está na obra. Que a obra Deus colocou na sua mão, pastor Gutenberg, pastor Paulo, Deus botou na sua mão e não vai ficar desamparado. Aleluia. Nessa noite a mensagem do Espírito Santo para essa pequena congregação é que Deus já levantou pessoas para socorrer, para ajudar, aleluia, e não vai deixar você envergonhado, e será pessoas ou uma pessoa que você nunca imaginou, eita Jesus, mas é Deus inquietando, Deus tira sono, Deus sabe teu nome, sobrenome, CEP, CPF, RG, teu apelido, tua cor, teu DNA, e diz, é esse, é essa. De repente você, eita, nem imaginei, Senhor. É porque Ele conhece, crente. Aleluia. E é muito mais fácil. Não, mas Deus usou, não pode salvar. E é quem entender Deus, e a gente vai mandar Deus salvar ou não salvar, não. Isso pertence, a salvação pertence ao Senhor. Aleluia. Ele foi, o irmão Brivaldi arrancou do terreiro. Aleluia. Mas são coisas desprezíveis, são coisas que não é nada. Aleluia. Que o Espírito Santo vai lá e toca no coração. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Ebed-Meleque, o eunuco, foi diante do rei, o rei de Jeconias, para pedir, para tirar Jeremias da cisterna, do poço da lama. E o rei ali concedeu, e ali ele pega trapos, né, amarra e joga no buraco e tira o profeta que estava naquele lamaçal. Irmão, quem que é daquele homem, aquele eunuco? Então tem que ser Deus, porque Jeremias estava pagando um preço por causa de um povo rebelde, o povo de Judá. Mas ele vai, lança os trapos, Jeremias amarra nos braços e tira ele do buraco. E Jeremias passa a ficar no palácio, comendo, não é? Ali com o rei. E Deus tirou Jeremias daquele buraco, atolado na lama. Aleluia. Deus inquietou Ebed-Meleque para salvar o seu profeta. Aleluia. São pessoas como eunuco, desprezíveis. A Bíblia diz também, em 1 Samuel 30, que Davi, quando ele voltou dos filisteus, que voltou para a cidade de Ziclag,
A cidade estava devastada, queimada. Os amalequitas levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram tudo. Os 600 soldados de Davi queriam matar Davi. Davi ora, pergunta a Deus se deve ir ou não. Deus disse, vai e tu vai trazer tudo de volta. E no caminho até os amalequitas, ele encontra um egípcio, um servo deles. 3 dias sem comer e sem beber. Davi, quando olha, pergunta, quem tu és? Aleluia. Ele disse, foi abandonado, já faz 3 dias sem comer e sem beber. Davi disse, tu me ajuda a achar? Ajuda. Prometo não me matar? Não vou te matar não. A Bíblia diz que ele deu uva, deu passa, deu alimento. Quando o ânimo voltou daquele escravo egípcio, levou Davi até o arraial. Aí estava lá as mulheres, as crianças, tudo preso. Davi com seu soldado fez uma emboscada e atacou, matou a todos e trouxe de volta como Deus tinha dito. Mas quem colocou aquele homem 3 dias sem comer e sem beber no meio do caminho? Quem segurou esse homem só pode ser Deus. Porque Deus disse, tu vai e tu vai trazer tudo de volta. Mas veja como Deus agiu. Davi nem sonhava que aquele homem no meio do caminho, perdido, abandonado para morrer, doente. Aleluia. Mas o Deus Santo que escolhe coisas desprezíveis, usou esse egípcio para dar vitória ao seu servo, seu ungido, Davi. E como o Senhor revelou para ele, Davi foi e trouxe tudo de volta e acabou com aqueles inimigos do povo de Deus, crente. Aleluia. Então Deus, ele trabalha da sabedoria dele, crente. A sabedoria dele deixa a gente perplexo. Outro texto, eu não vou me prolongar muito não, pastor. Outro texto é Isaías 45. Deus diz a Ciro, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei porta de bronze, despedaçarei ferrolho de ferro. Trarei tesouro da escuridade. Eu te conheço, tu não me conheces, mas eu te conheço e te dei o teu sobrenome. Tu és o meu ungido. Isso, uns dizem que se cumpriu de 198, outros dizem que se cumpriu essa profecia 200 anos depois. Isaías nem viveu para ver isso aí acontecer. Mas quem foi? O persa, Ciro. Quando o rei Dario, ali em Daniel capítulo 5, quando Belsazar estava naquele carnaval dele, né? E uma mão, Menimento Tekel Parsim, apareceu e se tremeu, e Daniel, usado por Deus, revelou. Dario entrou ali, por uma brecha, nos muros da Babilônia, e matou o neto de Nabucodonosor. Ali caiu a Babilônia pelo decreto de Deus. Dario é o pai de Ciro. Então Ciro nasce sem saber que ele era uma profecia. Sem saber. Olha como Deus está na história. Tu crê que Deus está na história, crente? Aleluia. Ele nasce persa, aleluia, sem imaginar. Aí quando vai no livro de Esdras, está lá escrito que Deus despertou o espírito de Ciro quando ele se tornou rei, o rei da Pérsia. E os sacerdotes contaram que estavam na Babilônia, os judeus, estavam pelo castigo do Senhor, 70 anos de cativeiro, mas Deus despertou Ciro para que os 70 anos que tinham se cumprido acabassem a prova, e Ciro desse ordem para o povo voltar, o povo voltasse para Jerusalém. E ele entendeu que ele era uma profecia, rapaz. Mas está escrito aqui, ó, que Deus, o Senhor, despertou o espírito de Ciro para o povo voltar para Jerusalém. Aleluia. No Salmo 126, né, diz que eles voltaram sorrindo, se alegrando, que as nações disseram quão grandes coisas fez o Senhor pelo povo dele. Mas veja, Deus cumpriu a palavra. Aleluia. E usou esse homem sem entender que ele era uma profecia. Pastor, eu sempre creio nisso. Tem gente que está trabalhando ou abriu uma empresa ou empresário, não é porque quis não. É porque Deus deu ordem, porque ele está com a igreja precisa de recursos e Deus vai usar o empresário. Sem ele sonhar, pastor Gutenberg, que foi Deus que abriu a porta. Ela está ali, a empresária está ali, sem imaginar que foi Deus que abriu a porta e fez uma grande empresária. Não é nada. É porque a igreja está precisando e Deus vai usar, porque alguém, né, usado por Deus, profetizou. Aleluia. Isso é o agir santo na sabedoria de Deus. E outra coisa, Satanás não pode nem botar o dedo podre dele para atrapalhar. Dá glória para Jesus, crente. Não pode colocar nem a pata podre para impedir, porque é a ordem dos céus. Aleluia. E o Senhor trabalha nesses enigmas
trabalha desse jeito, aleluia, que a gente fica assim, meu Deus. Por isso que nessa noite, pastor Gutenberg, sua esposa, o ministério, quem faz parte, pastor Paulo, nesta noite, descanse o coração, porque Deus vai lhe surpreender. Aleluia. Glória a Jesus. Deus entrou com uma surpresa, crente. Glória a Deus. Qual é a necessidade? Eu não sei, pastor, da obra, mas na obra, na sua casa, na sua vida, pastor Paulo, todos nós, eu sei da nossa necessidade, mas a sua necessidade eu não sei, mas o Espírito Santo sabe e ele já entrou para lhe abençoar. Aleluia. Porque era para os crentes, né? Se amar, como eu falei lá no culto, foi cuidar um do outro, zelar um pelo outro, que isso é a ordem do Senhor. Tem coisa, pastor Gutenberg, que eu tenho que orar para Deus fazer na sua vida. Deus já me deu condições para eu fazer e lhe socorrer. Eu vou orar. Ontem eu pedi oração, aí eu disse, olha, eu vou fazer a prova do Detran, amanhã é minha prova, em nome de Jesus, né? Glória, em nome de Jesus. E aí, não, chega aqui para fazer visita no caminho, vocês apareceram, o pastor que a gente conhece. Aí eu disse, a gente tá tão apertado, o negócio tá tão estreito, tô com a dívida, olha, manda 8 mil aí que eu resolvo. O pastor fez, vamos orar. Mentira, não vai orar coisa nenhuma, porque ele sabe da peleja, mas também, olha, mão de vaca. Mas Deus faz, aleluia. Deus sabe da sua necessidade. Então, o que era para os crentes se juntarem, cuidar, zelar, socorrer, não faz, aí o Senhor mostra que quem escolheu, o bom é isso, o gostoso é isso, quem ele escolheu, ele supra a necessidade. E uma dessas surpresas de Deus para ele suprir é usar quem você nem sonha. Oh, glória. Tem uma palavra em Esté 4,14 de Mardoqueu, Esté 4,14, que quando Esté sobre o decreto, né, de morte pelo ministro Amã, Mardoqueu disse assim, se tu se calar, socorro e ajuda virá de outro lugar, mas tu e a tua casa perecerá. Ele diz, quem sabe se não foi para um momento como esse que tu chegasse a ser rainha. Entendeu? Que Mardoqueu compreendeu da parte do Espírito Santo ali, que ele entrou, né, clamando, se rasgando, jogando cinza na cabeça, mas ele entendeu, não, tu estás como rainha, porque era para um momento como esse. Quer dizer, a luta ia chegar, a adversidade ia chegar, mas o Deus de Abraão te colocou como rainha para nos socorrer. Agora, diante do rei, se tu se calar, vai morrer tu, vai morrer a família, mas Deus vai mandar socorro para o povo dele. Mas do que eu sabia, eu tenho que voltar para Jerusalém, o povo não vai morrer ali em Suzano, não. A promessa tem que se cumprir. Então ele entendia que Deus vai mandar socorro, que o povo não ia ser exterminado. Ele tinha fé. Mas a rainha subiu a posição, pastor, porque foi Deus e Mardoqueu entendeu, tu estás aí é para pedir socorro pelo teu povo. Agora não te cala não, porque se tu se calar vai morrer, morre tu, morre a família, mas Deus vai mandar socorro. Pega isso aí, aleluia. A rainha vai lá, jejua 3 dias, 3 noites, ela sai, pede para todo mundo jejuar, depois vai lá e vem descobre que é a mãe, manda matar, e depois manda outro decreto para o povo se defender. E graças a Deus a Bíblia diz que os judeus não morreram. Mas tem situações que pessoas chegam a degraus, aleluia, por causa de uma dificuldade que os de Deus, a igreja do Senhor, vai passar. Aleluia. Que coisa extraordinária, crente. Tu crê nisso? Quem crê sou eu, viu? Aleluia. Existem provas e lutas que o diabo já está preparando como Ramã, os inimigos da igreja, já está no coração. Aí Deus faz o quê? Deus se antecipa. Aleluia. Quando o diabo está com o laço, Deus já está com a tesoura, crente. Dá glória para Jesus. Aleluia. Deus nessa noite nos ensina que o diabo usa muitos feitos Ramã contra a igreja. Ali contra o povo judeu, contra a igreja. Mas antes de executar, Deus já exalta alguém, ó, já coloca alguém na frente. E se essa pessoa que Deus já colocou para socorrer, seja no judiciário, seja na área empresarial, seja qualquer área para poder socorrer, porque o diabo vai atacar, o diabo vai fazer uma investida, mas Deus vai estar mais na frente, pastor. Deus coloca alguém primeiro, aleluia. Mas se alguém feito externo for crente, se embaraça e vai dizer o quê? Oh, espera aí, meu, tava na luta, a igreja que se vire, o pastor que se vire. Deus não está nessa igreja, não é? E olha,
Mas o que o diabo preparou vai pegar tanto quem Deus exaltou e vai pegar quem está cru, quem está frio, quem está morno. Mas Deus vai cuidar de quem é fiel. Tu crê, crente? Glória. Eu sempre digo à minha esposa, Deus sempre fala no meu coração, pastor Paulo, que levanta pessoas da ordem para socorrer. Resposta de vigília. Eu faço muita vigília, pastor. Eu oro muito, porque a luta é ferrenha. Então, muita oração em jejum, o Espírito Santo diz, toquei, vou fazer assim. E de repente a gente escuta a notícia aqui, escuta a notícia ali, de quem Deus ordenou, se trancou. Mas Jesus, amém, Senhor, tá na tua dependência, tu não depende de homem, mas tu tocasse o coração de alguém para nos dar vitória. E alguém, ó, não. E a gente vê a vida, olha, de ponta cabeça, crente. A gente tava com o terreno que eu mostrei o senhor lá para levantar a congregação, que peleja, viu? Que 10 mil reais a gente levantava o quadrado, o caixote e o resto a gente ia cuidar. E alguém disse na minha cara, não conte nem comigo que eu não vou ajudar. Crente, que se diz crente. Eu fiquei de boca aberta. Não conte nem comigo que eu não vou ajudar. Mas a gente viu muita coisa acontecer, de um investimento que fizeram, gastaram quase o dobro do prejuízo, mais de 20 mil reais. E a gente, ó, deixa Deus trabalhar. Porque Deus não deu a ordem? Deu a ordem. Mas abriu a boca. E uma coisa, pensa assim, olha para o Senhor e não imagina que Deus está na sua vida, né? Que o Espírito Santo está na sua vida. Então se nega para você, nega diante de Deus, homem. Nega na cara do Espírito Santo. Nega na frente do Todo-Poderoso. Aí Deus vai mostrar que a pessoa, nem o ar que respira é do ser humano, é de Deus. Glória. A vida que vive nem é da pessoa, é de Deus. O dinheiro que tem nem é da pessoa, é Deus que dá e tira. Glória. E a gente viu a vida virar assim, ó. Olha, e deixa Deus trabalhar. Glória a Jesus. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Então tem pessoas que Deus já coloca feito externo, uma posição para lhe socorrer, lhe beneficiar. E se cair no laço do diabo, grande vai ser a tristeza, grande vai ser o prejuízo. Aleluia. Mas Esther foi diante do rei, Esther clamou, e o rei entendeu e socorreu e deu vitória para o povo de Deus, crente. Glória a Deus. Tem algo profético nessa noite da parte do Senhor. Deus tem pessoas no coração que vai interceder por mim, por você, e dizer assim, ó, socorre o pastor Gutenberg, eu conheço aquele homem, socorre o pastor Paulo, tá no estreito, socorre o irmão Brivaldo, socorre Elivaldo, socorre a esposa, socorre aquele irmão, socorre aquela irmã, eu conheço, é assim, assado, tá precisando de uma ajuda, tá na luta, tá assim, glória, e o Senhor vai tocar no coração de alguém, louvado seja Deus, porque é o Senhor, crente. E a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir, queria ler o livro das crônicas, quando leu, estava escrito que Mardoqueu revelou que o eunuco queria matar o rei matou o eunuco e não fez nada para Mardoqueu. Deus ainda tira sono, crente. Ele não mudou, não. É o Deus do Antigo Testamento, age do mesmo jeitinho no Novo. Tu crê que ele age? Uma vez, pastor, eu ouvi assim, Deus mudou. Hoje Jesus é diferente. Tem muita coisa que é diferente. Mas tem coisas que no Antigo Testamento Deus não mudou. Uma das maldições que está em Deuteronômio 28, a desobediência, era que Deus ia dar a ordem para as aves comer o cadáver do povo rebelde de Israel, se desobedecesse. E eu pensava que isso aí, muita coisa ali acabou, né? Acabou o quê? Até eu ver um vídeo retrasado do cara que foi morto, estava no lixo, e os urubus comendo o cadáver do cara. Os urubus comendo o cadáver. Eu corri logo para a Bíblia quando eu vi o vídeo. E Jesus se cumpre. Então não mudou nada. Se está na desobediência, essa maldição de Deus, Deus entrega assim e se cumpre. Por isso que eu estou querendo frisar isso aqui. O mesmo Senhor que levantou Esther para dar vitória aos judeus, porque o diabo preparou uma armadilha para exterminar, é o Deus da igreja. Dá glória para ele aí, igreja. É o Deus da igreja, que socorre a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Que inquieta alguém pequenininho feito Esther, e Deus faz crescer na vida, coloca num patamar, num status, aleluia, mas não é para se gabar, é para socorrer o povo de Deus.
Glória. E o Senhor tem uma surpresa. Tome posse dessa ministração. Coisas loucas, desprezíveis, em quem não é nada, para socorrer, para ajudar, para beneficiar. Aleluia. Para investir. Porque esse Deus não mudou, crente. E vem alegria da parte do Senhor. O povo está aí comemorando o carnaval, atrás do galo. O povo está aí, ó, querendo farra e querendo festa. E a igreja está na penúria. A igreja está se afastando disso. E a igreja quer compromisso com o Senhor. Aleluia. E às vezes vem prova, vem teste. Oh Deus, glória. Glória a Jesus. E a gente pensa que o Senhor não está com a gente. A gente pensa que o Senhor não está vendo. A gente pensa que o Senhor não está contemplando. Mas Ele está. E se Deus me deu uma palavra dessa para essa noite, é quando chega um limite, pastor Gutenberg. Um limite. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz que Deus não prova a gente além das nossas forças. Antes, para a tentação, Ele dá um escape para a gente poder suportar. Deus não vai lhe provar além da sua força. Deus não vai lhe provar além da sua força. Deus não vai nos provar além do que a gente aguenta. Ninguém aqui é super crente, não. Glória a Deus. Então, Deus, Ele sabe o nosso limite. E se essa palavra veio nessa noite, para essa igreja, para todos nós que estão aqui, aleluia, é porque tem gente que está no limite. No limite. Senhor, a situação está assim, em um limite, crente, um limite. E Deus sabe que tu chegou no teu limite, aleluia. E nesse limite chega a providência, chega o socorro, chega a ajuda, chega a benevolência do Eterno, crente, aleluia. Para te dar um escape, para tu suportar, glória. Manda a providência. Aí tu, eita Senhor, tu és grande. As coisas que não é nada, que Deus confunde para os soberbos e a elite encapetada, vieram cobrar a Pedro o imposto. Teu mestre não paga não. Jesus escutou a história, disse: Pedro, qual é o certo? Os filhos ou os alheios pagar o imposto? Os alheios, Senhor, que não é judeu, certo? Mas para os filhos não ficarem escandalizados, vai no mar, lança um anzol, pega o primeiro peixe, tira a moeda na boca dele e paga por mim e paga por ti, Pedro. Aleluia. Até dívida. Jesus não deixa o cristão envergonhado. Tu crê, crente? Aleluia. Ele usou peixe, para abrir a boquinha, tirar a moedinha, que era o estátua, que era o valor dobrado do imposto, mas pagou por Jesus e pagou por Pedro. Vai pagar por causa do Senhor e por causa do teu nome. Por isso que Deus não deixa endividado. Deus não deixa. Deus não deixa. Deus não deixa. Por isso que chegou o limite. Mas, Senhor, chegou o limite. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eita, glória a Deus. A gente trabalha com aluguel de mesa e cadeira. E aí, chegou atrás da fatura de janeiro. Eita, Senhor, o aluguel foi pouco, entrou pouco. E agora? Atrasou. Meu Deus. E já bloqueou meu cartão, ó. E agora? Eita, aí tinha um pouco aqui na conta para pagar. Aí minha esposa fez um extra no trabalho dela, aí entrou o dinheiro, paguei. Eita, aleluia. Mas chegou o dinheiro. Chegou o dinheiro. Chegou o dinheiro. Chegou o dinheiro. A gente fez um evento agora, o pessoal pegou 40 cadeiras, deu R$400, a gente pagou o frete e o que entrou, eu paguei outra dívida. Ficou nem para a gente cheirar o dinheiro, deu misericórdia. Mas paguei a dívida. Da glória para Jesus. Foi pago. Por quê? Porque Ele cuida. Glória. Um peixe, né? Saiu uma moedinha, mas Jesus entendeu? Um cheirinho. Foi logo para pagar, mas pagou. Por quê? Nem o nome dele fica envergonhado, nem o nosso. Aleluia. Aleluia. Você crê na providência nessa noite? Você crê? Deus já tocou no coração de que você nem imaginou. Deus já mexeu no coração de alguém. Tome posse. Tem alguém inquieto. Tem alguém inquieto. Pastor Gutenberg, tem alguém inquieto por esta obra. Pastor Paulo, tem alguém inquieto pelaquela obra. Deus inquieta. O senhor crê? Eu creio. Para eu concluir, eu vi o testemunho do pastor Cine Malafaia, que ele estava construindo um templo e parou a construção. Os trabalhadores param, pastor, não dá mais, porque a dívida está muito grande e a gente não tem condição de comprar. Está faltando quanto? 100 mil reais, pastor. E não tem como não. Ah, pastor, para a obra não. Compre material e vá. Eu vou orar.
Ele orou. Orou na segunda, terça, quarta. E a obra continuou. Ele tinha uma oferta e tinha um pastor que odiava ele. Queria ver o diabo que ia se levar na faia. E eu vendo um vídeo, pastor Paulo, ao pastor, eu entendo como funciona o reino de Deus, é a semente, o que planta, colhe, não é? Paulo diz, quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco. Glória a Deus. Aí ele pegou 100 mil reais da obra lá, da igreja dele lá, e deu oferta para esse pastor que odiava ele, que o pastor também estava na reforma de um templo. Glória a Deus. E chamou o pastor com aquele borrão para cima dele. Eu me inquietou para ajudar. Aí deu. O pastor, quando viu, quase que cai duro, né? 100 mil reais na mão. Eita, quem crê que Deus manda? O pastor quase deu um infarto. Aí Silas Malafaia virou a quarta pessoa da Trindade, né? Da divindade. Aí o pastor ficou baixo, agora ele para cima e para baixo. Aí ele deu oferta. Tá, porque o pastor, por mais que eu tinha raiva de Silas Malafaia, mas ele entendeu que o pastor era homem de Deus e plantou. Pá! Deu oferta para a obra do Senhor. E a construção do templo lá na luta. Ele orou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na outra semana, veio um obreiro dele. Disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Ele é empresário, o obreiro é empresário. E Deus mandou ele aí, pastor. Venha, estou aqui no escritório. E quando o irmão chegou, ele chegou com a mala. Ele é empresário. E o pastor pensou que ia pedir oração, né? Porque ele estava fazendo viagem por conta do seu negócio. Olha, pastor, desde a semana passada. Eita, aleluia. Glória. Desde a semana passada que eu não estou dormindo. E Deus me quietando, dizendo assim, tu é muito mesquinha. Meu servo está fazendo a obra e tu aí não ajuda ele. Vai lá e leva a oferta. Ele disse que Deus falou assim com ele, ó. Aí, pastor, não aguento não. E Deus mandou vir aqui, tome aqui, eu trouxe uma oferta para a obra. R$1 milhão para a obra. Quem pode dar glória para Jesus? Glória. Aleluia. Silas plantou 100 mil na obra. E Deus mandou um empresário lá dar R$1 milhão para a obra do Senhor. R$1 milhão. Oh, meu Deus, Jesus, meu Pai. Aleluia. Manda R$1 milhão para mim, Senhor, para eu depositar. Glória. Por quê? Porque ele entendeu como funciona a lei da semeadura. Mas veja que Deus levantou. Aleluia. Deus usa o próprio Silas para abençoar o outro irmão lá. E Deus inquieta um obreiro. Aleluia. Para socorrer a obra. Então, termino dizendo a você nessa simples reflexão. Deus já tem alguém no seu coração. Aleluia. Deus, nosso Pai Celestial, já tem alguém no coração. Aleluia. E já está preparado, inquietado pelo Senhor para trazer uma vitória que você espera. Não sei aonde vai ser a área. Aleluia. Se vai ser na finança, se vai ser no alimento, em roupa. Não sei qual vai ser essa área que Deus entrou com providência em sua vida. Essa área que você está nesse sufoco. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor entrou com providência. Glória a Deus. Você crê? Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus entrou com a providência. Minha moto está lá parada, que eu estou podendo andar, né? Por causa da habilitação, por causa do Detran. Mas não posso essa mesma palavra. Minha moto vai ser ajeitada aqui, tem que fazer revisão. Glória. Não é? Aleluia. Mas Deus também vai me surpreender. Louvado seja Deus. Deus também vai surpreender. E eu vou ficar de boca aberta. Aleluia. E a gente vai dar ocultação em graça, né? Se o senhor puder chegar, viu? Avisar o pastor lhe avisar, vai dar ocultação em graça da habilitação. 5 anos de molho. Pense que luta, misericórdia. Mas a vitória chegou, crente. O diabo usou o Detran, capetado lá para tomar minha habilitação na maracutaia do inferno, tirou minha habilitação. Fui para. Ah, não vou contar não, senão não vou perder, né? Não, deixa para contar a ocultação em graça. Mas chegou a vitória, crente. Aleluia. Deus é fiel nesta noite, em círculo de oração. Seja a resposta de oração nesta quarta-feira, gente. Aleluia. O Todo-Poderoso tem alguém no seu coração. Louvado seja Deus. Para socorrer. Porque os crentes é para ajudar. Os crentes fecham a mão, aí Deus vai mostrar. Não, quem chamou fui eu. Quem consagrou fui eu. Quem escolheu fui eu.
Eu depositei meu espírito, é meu filho, é minha filha, e eu cuido, aleluia. Se crente não ajuda, Deus vai usar um descrente, que é mais crente que o crente dentro da igreja, que vai abrir a mão e vai socorrer, e tu vai dar glória, aleluia. E talvez até cumpre ação e graça, mas a vitória está vindo aí. Abre a tua mão e pega, que esse negócio é dos céus. Dá o primeiro glória para Jesus, dá o segundo glória para Jesus, dá o terceiro glória para Ele, dá o quarto glória para Jesus, dá o quinto glória para Jesus, dá o sexto glória para Jesus, dá o sétimo glória para Jesus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Irmãos, que bênção, Glória a né? Jesus. Maravilha estar na casa do Senhor. Glória. Queridos, esta palavra eu recebi, né? Porque só Deus sabe como é que está a situação, né? Aleluia. E a gente se propõe a fazer algumas coisas, né? Eu estava compartilhando com os irmãos. E não é fácil uma igreja pequena se garantir de fazer muitos projetos ao mesmo tempo, né? Então, eu estava conversando com Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. E Amém, Senhor. de repente a minha cunhada, namorada do meu irmão, ela trouxe 2 fitas de glicose. A gente faz aqui no projeto social medição de glicose, né? Eu disse: Jesus, a marca que eu tenho não é essa, eu tenho da GTEC, né? A GTEC trouxeram o MedSign. Eu disse: meu Deus, vai ficar perdido aqui. Seria tão útil, né, se a gente conseguisse fazer. E aí eu comuniquei isso, né, com uma pessoa, e a pessoa disse: poxa, que bom se tivesse, né? E assim, a pessoa não é crente. E aí, quando foi hoje, eu disse assim: olha, fulano, eu consegui para você, além da máquina para você usar, Glória. também mais as fitas, né? Então, a gente tem 4 meses assim, garantido do fitas de glicose, né? Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Então, Glória assim, a o Jesus. projeto começou bem pequeno aqui. A gente tinha encapado só os cursos profissionalizantes, depois veio os cursos teológicos, né? E depois a gente veio